Olá, meus nobres, uma boa tarde, que a graça de Deus possa te alcançar nesse dia. Meus nobres, nós aproveitamos aqui que a família deu uma saída e tô querendo aqui lavar uma louça, né? Mas, ao mesmo tempo, o meu pensamento, ele se divide entre essa tarefa e as coisas concernentes aos últimos dias. Eu estava analisando, irmãos, enquanto a gente vai interagindo, nós vamos lavando uma louça aqui e vamos falando também da palavra de Deus, beleza? Eu estava analisando a fala de Cristo em Mateus, capítulo de número 24, conhecido como o capítulo escatológico, né? O sermão escatológico dos últimos dias. No capítulo 24 de Mateus, onde está registrado a fala escatológica de Cristo, se divide em algumas partes. Primeiro, princípio de dores, que seriam sequências de alguns eventos que aconteceriam na época dos apóstolos, após o término da era dos apóstolos, dos pais da igreja. Eventos que estariam acontecendo nos nossos dias, né? Guerras, rumores de guerras, pestilência, ou seja, enfermidades aí que desafiam, né? A medicina. Nós, graças a Deus, eu acredito que nós já superamos uma pandemia com a durabilidade de 2 anos, né? Uma pandemia de 2 anos, aonde culminou na morte de várias pessoas, né? Falo aqui com todo respeito, muitas pessoas perderam a vida, familiares, famílias inteiras, infelizmente. E o que me chama a atenção é que Jesus disse que todos esses sinais seriam semelhantes às dores de uma mulher que está em processo de parto. Cientificamente falando, é comprovado que uma mulher, quando chega no seu nono período gestacional, ela pode sentir de 60 a 100 contrações por minuto. De 60 a 100 contrações por minuto. Essas contrações são justamente o sinal de que aquela mulher grávida está para dar à luz. Se você analisar comigo com calma, tá bom? Eu peço que você se torne um leitor da Bíblia, das Escrituras, por vários motivos. Porque através das Escrituras que se conhece a Jesus, seus propósitos, a história de fé dos patriarcas, dos profetas, e a palavra de Deus também, ela é o nosso sustentáculo, é a nossa via, é o nosso conjunto de fé e regra, né? E as Escrituras Sagradas, elas são muito úteis na vida de um cristão, porque ela prepara o cristão para toda sorte de problema, toda sorte de problema. Ou seja, a palavra de Deus, ela te municia, ela te prepara, ela te fortalece, ela te capacita, ela te liberta, né? Ela te dá estrutura, tanto espiritual quanto emocional, para você se tornar um cristão maduro, para lidar justamente com o peso da sua chamada, com as consequências cristãs que a gente sofre, que a igreja sofre, por ter professado a sua fé na pessoa de Jesus. Ou seja, as Escrituras te preparam de todos os sentidos e te prepara para encontrar com o seu Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, nós estamos vivendo algumas profecias bíblicas
Algumas profecias bíblicas, nós vamos interagindo, viu? Lavando uma louça aqui, mas nós vamos interagindo. Algumas profecias bíblicas, elas apontam justamente para a volta de Jesus. Eu não vou entrar aqui em um debate em duas linhas de interpretação, que é pós e pré-tribulacionista. O pré defende a ideia de que a igreja não passará pela tribulação, né? Há alguns textos que defendem essa ideia de que a igreja não passará pela tribulação. E os pós-tribulacionistas defendem a ideia de que a igreja passará pela tribulação, mas ela será guardada pelo Senhor. Assim como lá no Egito, né? Deus castigou a terra do Egito, envergonhando o Egito, seus deuses, com uma diversidade de pragas, mais exato 10 pragas, mas Israel, o povo judeu, ele não foi afetado por essas pragas, certo? E tem um raciocínio também pós acerca do Noé, que passou pelo juízo, né, quando o próprio Deus exerceu o seu juízo através do dilúvio na época de Noé, mas livrou Noé, né? Usou de misericórdia. Só que eu não vou entrar nesses que para mim é um pormenor, são pormenores, mas eu quero usar esse vídeo aqui, essa dinâmica com você, para alertar você a estar preparado, irmãos, para o arrebatamento. Né? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 52, que no momento, o versículo 53, perdão, que no momento, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados. A palavra no momento, isso quer dizer que nós podemos ser levados pelo Senhor Jesus a qualquer momento, a qualquer hora, irmão. Há em Mateus capítulo 24, várias falas de Jesus mandando com que a igreja, o cristão, vigie e esteja em oração. E ele compara a sua vinda como se fosse a vinda súbita de um salteador, de um ladrão, com interesse na residência, com interesse numa casa, para entrar numa casa. Então, meu irmão, ou minha irmã, que esse vídeo possa ser um vídeo de despertamento para você. Eu posso até dar um tema aqui, né? Dar um tema aqui para esse nosso diálogo, né? Esse nosso diálogo aberto aqui. E o tema pode se chamar As Contrações da Grávida. As Contrações da Grávida, né? Mateus 24, versículo 8. Ou seja, esses sinais que estão acontecendo apontam justamente para o nascimento da criança. Essa criança é o Senhor Jesus, irmão, tá? Estou falando de forma espiritual, né? Não é que Jesus vai nascer novamente, mas Jesus usou a figura de uma mulher para alertar o seu povo, a igreja, acerca do que vai acontecer. Então tudo isto é necessário conforme a fala dele, mas a igreja, ela não pode se permitir estar embaraçada com os valores desta vida. Talvez você se pergunte, quer dizer que eu tenho que largar meu emprego? Quer dizer que eu tenho que abandonar minha casa, minha família, para seguir Jesus, assim como os apóstolos fizeram? Não, irmão. Não é desse jeito. Mas o que Jesus quer de nós é que tenhamos uma vida equilibrada. Cuide da sua família, cuide do seu esposo, da sua esposa, cuide dos seus negócios, negocie normalmente, venda normalmente, lucre normalmente, honre ao Senhor com as suas riquezas, Provérbios capítulo 13, tá? Seja fiel em todos os sentidos, mas tenha uma vida grata, uma vida fiel a Deus, mas a ideia de arrebatamento, ela não pode estar longe de você, ela não pode estar longe, fora do teu coração, fora da tua mente. A ideia de arrebatamento, ela deve ser uma ideia que esteja amplamente enraizada ou profundamente enraizada na mente da igreja, no coração da igreja. Queridos, o nosso dever
como ministro, é preparar a igreja, irmão. É preparar a igreja para que a igreja, quase não sai, esteja preparada para se encontrar com seu esposo, tá? Esqueça essa ideia aí de repescagem. Tem algumas pessoas que têm essa ideia. Se eu não for agora, vou na segunda, vou na repescagem. Queridos, você está num país que ainda há rumores, né? Há leis aí, leis que foram criadas, estão sendo criadas justamente para abafar a igreja, calar a igreja, não permitir que a igreja pregue certos textos bíblicos das escrituras, né? E tudo isso daí, meu irmão, apontam para uma época em que a pregação do evangelho ela estaria sendo abafada, impedida de ser propagada livremente, como é no Brasil. Então, nós devemos ter uma ideia na cabeça de que tudo que Cristo falou está se cumprindo. E ainda há coisas que ainda vão se cumprir mais ainda. Então, você não pode ter uma ideia de que se eu não for agora, ter uma vida desconcertada, na bagaceira, vou depois, na próxima leva, no próximo trem. Meu querido, hoje você tem liberdade de sair com a sua Bíblia para ir para o seu local de culto, adorar a Deus, sem desconforto algum, transtorno algum, oposição alguma. Entendeu? Você está vivendo pelo período da graça, né, do favor imerecido de Deus na sua vida, tendo liberdade para adorar, fazer sempre o seu melhor. E aqueles que ficarão no arrebatamento, fora do arrebatamento da igreja, que eu acredito que a igreja não passará pela tribulação, meus amados, esses aí serão perseguidos, mortos, muitos no governo do anticristo. Eu acredito que seja na segunda fase dele, que haverá uma intensificada perseguição, porque nos primeiros 3 anos e meio, haverá uma falsa segurança e uma falsa paz. Ou seja, haverá uma prosperidade, um tempo próspero para as nações, será um governo único, né? Então, infelizmente, muitos serão manipulados, muitos serão adeptos e seguidores do governo do anticristo, conhecido como o homem da iniquidade, o filho da perdição. E a Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que o próprio Deus enviará a operação do erro, do engano, para todos aqueles que rejeitaram a verdade, a palavra de Deus, para que creiais nas palavras do anticristo, né? E também do falso profeta, que trabalhará em conjunto com o anticristo. A missão do falso profeta será justamente levar o povo, né, a crer apenas numa religião só, entendeu? Em uma entidade só, em um Deus só. E esse homem, que é o filho da iniquidade, o anticristo, ele vai reivindicar a adoração para ele, vai dizer que ele é Deus. Então, irmãos, no livro de Apocalipse, no capítulo 4, versículo de número 1, João ouve uma voz do céu que diz: sobe para aqui, ou sobe para cá, né? E isso tipologicamente representa o soar da última trombeta, a igreja sendo arrebatada. A igreja não aparece no capítulo 5, a igreja não aparece no capítulo 6, 7, 8, até caiu uma garrafa aqui, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 de Apocalipse. A igreja aparece no capítulo 19, nas boldas do Cordeiro. Então, o conselho que eu dou: persevere cada vez mais, leia a Bíblia, congregue, deixe de
Deixe de lado, deixe de mão hoje essa ideia de que você não precisa de um pastor, não precisa de pessoas, de mentores para te ajudar, para te auxiliar na sua caminhada. Deixe de lado essa ideia de que você não precisa de uma igreja, tá? Cuidado, principalmente com as lives no TikTok, nas plataformas digitais, onde tem muitos crentes que estão deixando suas congregações apenas para estar em casa, participando de lives como essa, tantas lives, são tantos profetas, profeta de Pix, profeta de live, profeta de revelação, queridos, tenham cuidado com isso, porque no sermão escatológico de Cristo de Mateus 24, ele fez questão de mencionar os falsos profetas, dizendo que surgiriam muitos, e no versículo 24 do capítulo 24 ele diz que muitos seriam operadores de sinais, se possível enganariam a muitos. Quem são esses muitos? São pessoas, infelizmente, que não estão estruturadas na palavra, que não congregam, né? Que não fixaram seus pés num lugar, não lançaram suas raízes num lugar para ter crescimento, para se fortalecerem, para serem cristãos maduros, para sobreviverem aos problemas da vida, aos problemas, às consequências do nosso cotidiano, da nossa fé em Cristo Jesus, e para também não ser iludido também por falsos profetas. Tá? Quero ficar por aqui. Obrigado, se inscreva no nosso canal aí, nos dê essa força aí, e que essa palavra fale ao teu coração. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.